Graça e paz, amados. Vamos a mais uma meditação da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Efésios, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Vamos falar um pouquinho sobre a armadura de Deus. Eu quero destacar 8 pontos, a qual de suma importância dentro do contexto armadura, amém? O texto diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra o principado, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, para com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus queridos, eu quero nesta noite trazer uma breve meditação sobre esse tema, porque eu quero destacar, dentro desse versículo, como eu disse, 8 pontos que estão embutidos nenhuma armadura. 8 pontos. O primeiro ponto, se você observar bem, o primeiro item que o apóstolo cita dentro do contexto da armadura é a verdade. É interessante, amados, porque se você está na verdade, você vai ter luz para todos os outros pontos que virão subsequentes. Em João 8,32, Jesus faz questão de dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, aquele que conhece a verdade já é um ponto para a armadura. Ele já vai estar liberto da mentira, ele já vai estar liberto daquilo que é falso, a ter prazer e andar na verdade. Por quê? Porque o segundo ponto vem falar de uma coisa chamada couraça da justiça. Olha o que está escrito na palavra que está em Mateus 5,20. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Justiça. Eu conheço a verdade. A armadura está feita sobre encomenda para você. Você conheceu a verdade. Começa a praticar justiça. Começa a agir em justiça. E o texto vai dizer que a nossa justiça tem que exceder. Não é igual. É estar além da justiça que era praticada pelos escribas e pelos fariseus. Que coisa linda! Viver e estar em justiça. Precisamos ter isso na nossa vida. No terceiro ponto, que eu quero frisar aqui dentro, é o calçado dos pés. Amados, olha o que diz dentro do contexto de calçado, que está lá no Salmo 119, versículo 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Andar na palavra. Viver na verdade, na justiça e na palavra. Olha o contexto dos elementos da armadura de Deus na vida do cristão. Andar na palavra. O Salmo 121, versículo de número 3 vai dizer: não deixará vacilar o teu pé. Se eu ando na verdade, pratico a justiça, eu fico tranquilo que meus pés estarão calçados na palavra.
E aí Deus vai fazer cumprir na minha vida. Não deixará vacilar o meu pé. Amém? E aí, o próximo ponto, o quarto ponto que eu quero ver dentro da armadura, fala que o escudo da fé. Eu vou lá em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento. E olha o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu ando na verdade, pratico a justiça, tenho os pés calçados em Deus, eu tenho que viver por fé. Até porque a Bíblia vai dizer no próprio livro de Hebreus que o justo viverá pela fé. Eu preciso acreditar. Preciso ter na minha vida essa noção de que Deus vai agir, de que Deus vai operar um milagre. Para isso, é algo sensacional. É o próximo ponto, que é o capacete. Aleluia! Capacete. Olha só, querido, o que diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas nós que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A esperança, ela gera dentro do cristão uma coisa chamada paciência. Paciência. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? O capacete cuida da minha mente, não permite que os dardos inflamados do maligno venham sobre a minha mente. Eu estou com o capacete da minha salvação. Interessante isso, é o quinto elemento. O sexto elemento, que está um conjunto da espada, da armadura, chama-se espada. Amados, e aí eu vou lá em 2 Timóteo 2,15, que diz lá que maneja bem a palavra da verdade. E o texto vai dizer que é a espada do Espírito. Se eu uso a verdade, pratico a justiça, tenho os pés calçados, ando em pé, uso capacete, eu preciso me alimentar da Bíblia. Eu preciso ter amor pela Bíblia. Eu preciso manejar a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ver que o que a Bíblia tem resposta para a minha vida continuamente. A Bíblia tem resposta para mim em todo tempo. E aí vem o sétimo ponto. Que o sétimo ponto, querido, é algo também sobrenatural, que vai estar também em Tessalonicenses, mas aí em 2 Tessalonicenses 5,17. Por quê? Aqui vai dizer orando em todo tempo. Está aqui dentro do contexto da armadura. Está no versículo 18. Orando em todo tempo. E Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo vem nos dizer: orai sem cessar. Querido, oração é a comunicação. Se eu quero falar com Deus, é em oração. Eu preciso buscar o Senhor incansavelmente. Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso me comunicar com Deus. Eu fico imaginando quando Daniel foi colocado na cova dos leões. Por quê? Porque ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha uma dieta de oração. O cristão precisa disso para a sua vida. Ele precisa dessa comunicação. Ele precisa de ter esse contato com Deus somente através da oração. E aí, amados, depois de orar, vem o último ponto, que é o 8º, que vai dizer a seguinte forma, aqui está bem claro dentro da palavra de Deus: vigiando com toda perseverança. Vigilante, seja vigilante. Em Mateus 24, versículo 42, o Senhor diz: vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Vigia, fica atento, preste atenção nas coisas que estão acontecendo à sua volta. Mateus 26, 41 vai dizer: vigiai e orai, para que não
entredes em tentação. Portanto, meus amados, esses 8 elementos formam o contexto da armadura. Agora é só vestir. Agora é só estar pronto, porque ela foi feita sob medida para você. Lombos com a verdade, couraça da justiça, os pés calçados na palavra, usando o escudo da fé, o capacete da palavra na tua vida, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando incansavelmente e, acima de tudo, vigiando. Este é o contexto da armadura na vida do cristão. Amados, toma posse dela, toma posse. O nosso adversário, querido, não é o nosso irmão, o nosso adversário não é carne, o nosso adversário, querido, diz a palavra de Deus, é as potestades. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as potestades. Para isso, precisamos da armadura de Deus. Amém? Que Deus possa assim te abençoar a tua vida e você possa meditar isso que foi dito e lido aqui. Eu tenho certeza que está bem diante dos teus olhos. Deus está presente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.